Boa noite, meu nome é Brian Lemheimer, sou graduando em Engenharia de Produção e Sistemas pela UDESC. Estarei apresentando um seminário sobre a produção de policarbonato na matéria de Química Tecnológica, ministrado pela professora Ana Kentop. Bom, o policarbonato é um dos polímeros de condensação ou eliminação mais vistos no nosso dia a dia. É um material transparente, semelhante ao vidro, porém muito mais resistente ao impacto e podendo ser facilmente maleável. Com isso, o trabalho tem como objetivo apresentar evidências dos tipos de produção do policarbonato e as vantagens do seu uso no meio de fabricação nos dias atuais. Os policarbonatos são polímeros de cadeia longa, formados por grupos funcionais unidos por grupo carbonato. São moldáveis quando aquecidos, sendo assim chamados de termoplásticos. E esta é sua estrutura química. Características gerais do policarbonato. O policarbonato tem esta fórmula molecular. Possui densidade 1,2 com a cristalinidade muito baixa. É termoplástico, incolor, transparente e se caracteriza como um polímero amorfo. O seu ponto de fusão fica em 140 graus Celsius e possui densidade de 1,2 gramas por centímetro cúbico. Propriedade dos policarbonatos. O policarbonato possui uma grande semelhança ao vidro, porém altamente resistente ao impacto. Possui também uma excelente estabilidade dimensional, boas propriedades elétricas e também possui resistência à chama. Considerado um dos 3 plásticos mais importantes da engenharia. A descoberta do policarbonato. O material foi criado por Hermann Schnell, funcionário da Bayer, em 1953. Um material que completa 70 anos em 2023 e que apresenta várias características que contribuíram para revolucionar diversos segmentos da indústria como a elétrica e eletrônica, a automobilística e a tecnologia médica e até mesmo nas construções de setores esportivos. Em 1958, a primeira planta de produção de policarbonato foi instalada na cidade de Uerdinger, na Alemanha. Foi dado o nome comercial de Macrolon. Com grande aplicabilidade nas áreas automotivas, médicas e de construção civil, essa gama de aplicações se expandiu ainda mais na atualidade. Hermann, trabalhando no Laboratório Científico Central da Bayer, na Alemanha, conseguiu sintetizar o Macrolon logo nas primeiras tentativas. Depois de analisar os relatórios do laboratório dos anos anteriores e examinar um resumo dos processos de produção na planta em Leverkusen, conseguiu uma reação química na qual reconheceu imediatamente que tudo o que ele precisava fazer para produzir um plástico era substituir uma das substâncias por outra. Desde 1953, quando a Bayer solicitou uma patente para o policarbonato Macrolon, o plástico tem demonstrado um potencial aparentemente inesgotável de inovação. São muitos os fabricantes de produtos de alta qualidade em todo o mundo, que depende das suas propriedades. E mais produtos e aplicações estão sendo constantemente desenvolvidas. Neste quase 70 anos, o policarbonato foi decisivo para a transformação de inúmeros produtos e se tornou parte integrante na vida das pessoas. Uma curiosidade é que, em 1994, o policarbonato foi ao seu auge com o grande crescimento da venda de discos de CD, substituindo o vinil. O CD é produzido através de um policarbonato. Aplicabilidade. Existem várias aplicabilidades para o policarbonato. O alveolar, que se trata de chapa lisa com cavidades internas, que passa por um tratamento anti-UV em um dos lados da chapa. É muito semelhante ao vidro canelado, porém com uma combinação de propriedades que o torna muito mais resistente, ideal para o fechamento lateral, divisórias e coberturas ou plantas, onde se deseja máxima segurança e transmissão de luz natural. Aumenta a reflexão da luminosidade e reduz com eficiência o índice de transmissão de calor para um ambiente interno em até 7 graus. Existem também as refletivas, que são semelhantes à alveolar, porém possuem camada refletiva em ambas as faces, reduzem a transmissão de calor em até 9 graus Celsius. Já as estruturas de policarbonato compacto
São produzidas a partir também de um polímero de carbono e possuem grande resistência a impactos. Chegam a ser até 250 vezes mais fortes que o vidro. Uma das vantagens desse material é que ele pode ser dobrado a frio, o que facilita no momento da produção de uma cobertura. As aplicações no dia a dia, onde mais vemos a presença do policarbonato. Em automóveis, em faróis e janelas de segurança, lâminas, coberturas e janelas, aplicações anti-vandalismo. Na elétrica, em conectores, sockets, contadores, segurança. Aplicações domésticas, misturadores e portas para micro-ondas, dispositivos de segurança, óculos e capacetes. Discos compactos, CD, DVD e visores de capacetes e porta. Processo de produção do policarbonato. O policarbonato é derivado da interação entre substâncias derivadas do ácido carbônico e o gás bifenol. É composto por carbonatos, ou seja, ligações de carbono com oxigênio. Ele surge em flocos pequenos e de tamanho regular. Assim, ele passa por alguns processos para assumir a forma de chapa na qual ela é comercializada. Ele é aquecido, fluidizado, desempoeirado e, por fim, condicionado. Nesta última etapa, o fabricante mantém uma temperatura específica e ao redor de um reator de um fluxo de massa por algum tempo. O objetivo é que ele seja purificado e refinado, para então ser transportado para o processo final. O processo da moldagem do policarbonato. O policarbonato pode ser moldado em quaisquer formas, das mais simples às mais complexas. Geralmente é moldado através de compressão entre temperaturas de 175 a 200 graus Celsius, onde, através de duas placas de metal quente moldadas em uma prensa elétrica, é fornecido um alto valor de pressão. A moldagem compreende uma pré-secagem do material a 120 graus Celsius, em forno quente com ar circulante, por um tempo que depende da espessura do material. Essa pré-secagem é necessária para que não ocorra bolhas no processo subsequente. Desse modo, a folha é aquecida entre 175 e 200 graus Celsius e moldada usando vácuo, prensagem ou reação rápida. Para a formação das dobras, usam-se moldes machos e fêmeas e pressão se necessário. Para dobrar a folha na linha quente, exige que se aqueça a folha de forma localizada a 150 graus Celsius, antes de curvá-la. Temperar o material de 130 a 130 graus Celsius por 1 hora a cada 2,5 mm de espessura livra a superfície de tensão. Essa é uma ilustração da moldagem, para vocês entenderem como que ela fica. Ela é usada muito em toldos, até na própria UDESC, possuem toldos que são feitos de policarbonato. Em estádios de futebol, por exemplo, pelo menos os mais recentes, os mais novos, possui diversas placas de policarbonato na cobertura do estádio e em vários outros locais. Impactos ao meio ambiente. O policarbonato é considerado um elemento sustentável por 3 principais motivos. Por possibilitar a passagem de luz reduzindo a iluminação artificial, com isso reduzindo o uso de lâmpadas excessivas, possibilitando uma maior passagem de luz para dentro de casas, edifícios, por existir tipos de policarbonatos que possuem baixa absorção de calor, diminuindo a temperatura interna das edificações, também reduzindo o uso de ventiladores, ar-condicionados, e por ser um material reciclável.